eu sou Mariane Roma e hoje nós vamos falar sobre os desafios da socialização. E para me ajudar nesse assunto, eu conto com a presença da Natália Perdomo, que é mestre em serviço social. Tudo bem, professora? Tudo bem. Maravilha. Bom, professora, então já começa explicando para a gente qual é a definição de socialização e qual é o seu papel na formação da identidade. Bom, a socialização é um processo de interação entre os seres sociais que na nossa vida é ininterrupto, né? Ele começa na infância e ele vai seguir até o fim dos nossos dias, a não ser que a gente encontre uma caverna que impeça o acesso de outros seres ao nosso contato. Verdade. Né? Então, esse processo que começa na infância, ele é fundamental, né? Porque é nesse primeiro momento que a gente vai formar o nosso assoalho psíquico, né? Ali pelo intermédio dos nossos órgãos sensoriais mesmo, né? É através dessa primeira fase da socialização que a gente começa a construir noções de sociabilidade, noções do que pode, do que não pode, que você come no prato, que você faz xixi no banheiro. Tudo isso é construído nesses primeiros anos de vida, nesses primeiros momentos da sociabilidade. Né? E como nós vivemos em um país de extrema desigualdade, isso vai se dar de múltiplas formas. Né? Pode começar tanto com um seio e uma cama quentinha, quanto num barraco de madeirite no meio de uma incursão policial, né? E troca de tiros. Então, essa forma que vai nos construir socialmente vai definir o nosso primeiro momento de pertencimento a um grupo, né? E esse são os primeiros contatos que nós vamos ter a respeito desse grupo ao qual nós pertencemos. Ou seja, a gente vai começar ali a absorver elementos que vão construir aquilo que nós somos, né? Ou a identidade que nós vamos, ao longo do tempo, trabalhar na nossa vida e que se transforma no período e no curso da história. E, professora, quais são as diferenças de socialização primária e secundária? Bom, a socialização primária é justamente um pouco disso que falamos, né? São os primeiros aspectos da sociabilidade que vão formar a nossa consciência, né? E através desse processo de formação de consciência que nós vamos definir o que somos no mundo, né? A que nos vinculamos, a que grupo nos identificamos, como nós vamos construir as nossas relações sociais, né? A etapa secundária de sociabilidade, ela já desenvolve um pouco mais uma autonomia, né? Porque naquele primeiro momento, como nós dissemos, a gente precisa de alguém que diga isto é certo, isso é errado, né? De forma bastante... Nós entramos como um receptáculo, né? Sim. De apreensão do mundo, como o primeiro momento. Nesse segundo momento, a gente já tem uma amplificação para além daquele espaço doméstico. E veja bem, eu digo isso porque tanto pode ser uma família, como pode ser um orfanato, como pode ser a rua. Não está dado, né? Temos uma multiplicidade de formas desiguais de sociabilidade. Né? Essa segunda etapa, ela já vai ser uma construção que vai passar pelas instituições, vai passar pela escola, vai passar por uma amplificação de abordagens e de fontes de conhecimento, né? Vai ser também pela arte, a gente vai começar a entrar em contato com outros aspectos de socialização. Sim. Grupos, vamos identificar o que são as tribos que estão colocadas e também de bastante contenção ideológica, né? Porque tanto a família, quanto a escola, quanto a igreja, quanto os partidos, quanto os sindicatos, que são esses grupos que nós vamos nos associando de forma secundária, eles têm ideologias e reproduções ideológicas muitas vezes conflitantes. Sim. E, professora, como as instituições sociais, como a família, a escola, trabalho, influenciam na construção da identidade individual? Elas influenciam de formas objetivas e múltiplas, né? E justamente com a existência de um conflito, né? Porque você vai, por exemplo, se você vai à igreja, você vai ali, você tem um dogma, não é um espaço de questionamento, né? Mas esses espaços existem em outras esferas institucionais da sociabilidade. Também faz parte da escola, essa tensão, né? Você tem uma tensão de conservação, de transformação, que vão se encontrar em distintos espaços, né? Então, essas instituições, elas vão estar influenciando ou para preservar
ou para criar questionamento, né? Nesse processo de construção do eu, do que somos, da identidade, né? Então, são processos permeados de tensão em todas as esferas, seja na família, seja na escola, seja no sindicato, num grêmio estudantil, né? São diversos os espaços institucionais onde a gente vai ter esse movimento de construção do nosso ser, onde a gente se identifica, né? Ou com a defesa de bandeiras históricas de movimentos sociais, ou com combate, né? Então, é necessário. É necessário que a gente, inclusive, esteja atento. Sim. Professora, o que é identidade social e como ela está relacionada à pertença a grupos específicos? Bem, assim, primeiramente, a noção de eu, de indivíduo, é uma noção posterior à noção de coletividade, né? A noção de indivíduo, ela é uma noção que vai emergir com o pensamento liberal das revoluções burguesas, né? Século XVII, século XVIII, a gente vai começar a ter uma perspectiva absolutamente distinta do que tinham, por exemplo, povos originários, que eram muito mais grupais. Sim. Né? Eu dou sempre o exemplo do cacique Kayapó Raoni. Né? O cacique Kayapó Raoni, que é um cacique do povo Kayapó, ele antes de ser Raoni, ele é Kayapó. Né? Então, essa relação de coletividade e individualidade, ela é um processo histórico que se transforma com o tempo. Então, a nossa noção de indivíduo, ela é sempre coligada a um pertencimento a um grupo, por mais que a gente esteja numa forma social altamente individualista. A gente pensa que a gente escolhe muitas coisas e a gente é original, né? Olha só que isso vem... Mas, na verdade, isso está colocado no mundo e a gente se identifica com o que está colocado. E não quer dizer que a gente não possa transformar relações. É claro que a gente pode transformar e criar um novo. Mas essa criação é sempre uma criação que não vem de um ser. Ainda que um ser possa ser um grande representante, como o cacique Kayapó Raoni, de uma demanda coletiva, que é a luta por direito ambiental, né? Que é o impedimento do avanço do agronegócio sobre a floresta, porque isso são demandas de reprodução da vida. Né? A gente não pode sobrepor o interesse de um grupo agronegócio aos interesses de manutenção da vida do planeta. Sim. Certo? Então, isso é uma escolha individual? Mas é uma escolha que coloca um projeto coletivo. Sim. Né? Então, a identidade social é parte de uma construção que é inexorável à característica da humanidade, que é de ser social. Sim. E, professora, para fechar, por que é importante desenvolver autonomia e questionar os efeitos da socialização na construção da identidade pessoal? Pois é, isso é um pouco do que a gente estava abordando, né? Sim. Porque nós temos hoje, e temos historicamente, a construção de projetos de sociedade colocados como instrumentos de poder no mundo. E como a gente se localiza? A gente se localiza, como falamos anteriormente, dentro de um projeto coletivo. Então, por exemplo, as instituições e a ideologia dominante frequentemente podem estar equivocadas. Sim. Eu vou dar um exemplo. O nazismo na Alemanha na década de 40, década de 30, 40. O partido nazista, ele toma todas as instituições sociais e eles vão começar a defender, por exemplo, uma perspectiva higienista do homem perfeito. E vai começar o quê? A combater judeus, comunistas, ciganos, povo LGBT, que vai resultar no Holocausto. Então, se você simplesmente vai de forma crítica, sendo formado por todas as instituições formadoras de opinião, você pode ser, por exemplo, como a base do povo alemão naquela época, defensor do nazismo. Né? Hoje, nós temos, novamente, temos uma guerra, estamos num contexto de uma guerra, que, na verdade, é um massacre sem precedentes na Palestina. Né? Se nós não conseguimos identificar que nós temos que ser favoráveis de que a ajuda humanitária chegue na Palestina porque tem o Hamas, nós vamos estar no caminho de um discurso que é hegemônico, mas que é equivocado, porque tem crianças que estão sendo mortas e sendo mortas de fome. Então, há questões que são inegociáveis e a gente precisa se preparar para saber de que lado da história a gente vai se localizar. É verdade.
Bom, professora, chegamos ao final, mas eu queria muito agradecer você pela presença e também por todo o conhecimento que você trouxe pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Bom, é isso, chegamos ao final e eu realmente espero que a gente tenha conseguido agregar bastante conhecimento. Até a próxima!